A atriz Lolita Rodrigues, uma das pioneiras da TV brasileira, faleceu no último domingo, deixando um legado inestimável, né? Ela e o seu marido, Ayrton Rodrigues, que também era um grande artista, marcaram a história de Machado, trazendo toda a arte e cultura brasileira para essa cidade sul-mineira. Casa de Cultura, Centro de Machado. Um lugar que abriga a história de dois artistas, Ayrton Rodrigues Leite e Lolita Rodrigues. Mas foi nesta outra casa que a história do casal com a cidade sul-mineira começou, na década de 1960. E o meu tio, o Clóvis, ele conheceu o Ayrton Rodrigues em Campinas. Ele estudava em Campinas, tirou o brevet em Campinas na época, né? E trouxe para passar uma temporada aqui também, final de ano. E ele gostou demais, minha avó também gostou demais do tio Ayrton, né? Que a gente chama, tia Lolita, né? Tem a Silvinha, que é a sua filha, né? E eles sempre vinham passar alguns dias, passar as férias aqui também, na fazenda da minha avó. E aquilo era uma festa para a criançada, para os meus primos, né? Ter um artista, né, na família e a gente conhecê-lo tão bem assim, né? Foi a família do Luiz que fez a ponte entre Machado e o apresentador, que recebeu até título de cidadão machadense. E o Ayrton continuou trabalhando em Campinas e chegou à TV, né? E ele, chegando à TV, ele como que estivesse retribuindo a Machado essa receptividade que ele teve aqui, né? E ele gostava muito de Machado, né? Então ele passou a ser um cidadão. O Ayrton passou, ele e Lolita passaram a ser os ícones de Machado. Nas muitas visitas à cidade, Ayrton passou a trazer Lolita, a saudosa atriz que nos deixou no último domingo. Este professor machadense lembra da contribuição dos dois na tradicional festa de São Benedito nos anos de 1970. E o Ayrton passou então a ser, passou a ter esse vínculo com a cidade, com a cultura, com a congada, né? E a festa passou a ser assim, alguma coisa muito cara na vida dele. E ele passou então a trazer tudo que ele podia fazer para que a festa se crescesse, se engrandecesse. Ele fez, trazendo os artistas, que muitos dos quais foi ele que revelou, né? E ele trouxe para Machado esse pessoal. Naquela época, Ayrton e Lolita ganharam destaque na TV com os programas Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas. Programa dos mais interessantes. E eu estou muito bem acompanhada esta noite, um rapaz que hoje eu tive o prazer de conhecer. Eu não conhecia o Zé Rodrigues, ele está aqui ao meu lado. E sempre faziam questão de levar junto a cidade do sul de Minas. Fazer referência a Machado em todos os programas, os dois principais programas dele com a Lolita, né, que era o Almoço com as Estrelas e o Clube dos Artistas, que foram, aliás, dois programas que revelaram grandes nomes da música, da cultura, né? Então, o Ayrton passou a ser essa pessoa muito querida de Machado. Faziam questão também de levar a arte e a cultura para a terra do coração, como lembra a Rosa, que na época era secretária de Educação e Cultura da cidade. Todos os eventos que a gente promovia, né, na administração pública, nós contávamos com o apoio dele no sentido de estar trazendo os artistas. Além dele trazer gentilmente os artistas, ele hospedava os artistas no sítio dele. Quando uma pessoa morre, especialmente se é alguém conhecido, algum artista, é comum a gente ver todas aquelas homenagens. Mas aqui em Machado, Ayrton e Lolita sempre foram lembrados em vida com muito carinho. O apresentador, inclusive, recebeu até uma homenagem antes de morrer. E essa rua, que era conhecida como Rua do Binho, depois como Rua 24 de Outubro, depois Rua 14, né, Rua 14 de Julho, né, nos anos 70, antes do falecimento de Ayrton Rodrigues, em 83, né, nominou essa rua, que é uma das transversais e ruas importantes também das festividades de São Benedito, e uma importante rua do centro do município de Machado, como Rua Ayrton Rodrigues Leite. Uma história que permanece viva na cidade e nas lembranças de quem mora aqui. Um legado importantíssimo, né, que ainda perdura no imaginário machadense, né? Estiveram muito aqui em Machado nos anos 70.
60, 70 e 80 e trouxeram junto com eles, né, a efervescência, a influência cultural brasileira aqui para dentro do município, e isso é marcante até hoje na nossa história. É incrível, né? Como essas pessoas com tanta riqueza cultural, esses artistas de verdade, inalcançáveis, esses artistas que não podem ser questionados, influenciam o meio em que eles estão, né? Certamente, parte do legado que se foi com eles é um legado. O legado fica, né? Eles se foram, o legado fica. Foi um legado da cultura machadense. Mérito também de Machado, por ter conquistado o Ayrton e a Lolita, porque faz parte aí desse lugar que as cidades sul-mineiras ocupam de muito charme, por isso nos conquista a todos, né?